Porque quando a gente pensa em filhos crônicos, é natural que a gente imagine e quase que coloque aí numa sinomia com numa igualdade de significado com a geração canguru. E, na realidade, não são a mesma coisa. O fato do sujeito fazer parte da geração canguru, ele está maduro, ele ou ela já é uma pessoa de mais de 30, às vezes 40 anos, mas continua dentro de casa, solteiro, morando com pai e mãe e tal, não significa que ele seja um filho crônico. Não está exatamente indicando que ele é um filho crônico. Porque muitos filhos permanecem, às vezes, morando com os pais, não casam, especialmente mulheres, não casam, não se desvinculam, vamos dizer assim, geograficamente da mãe e do pai, ou às vezes só da mãe ou só do pai, mas são pessoas amadurecidas, são pessoas independentes, são pessoas diferenciadas, que têm a própria história, que conduzem a própria vida. No caso do filho crônico, não. No caso do filho crônico, às vezes ele até casa. Às vezes ele constrói a vida dele, ele constrói um outro núcleo familiar, ele tem uma profissão, ele tem uma vida, mas ele não consegue se desvincular emocionalmente da família de origem. Ele não consegue dar continuidade, agir, assumir uma postura de adulto. Ele não consegue sair do lugar de filho. Por isso o nome filho crônico. Ele sempre vai olhar para o pai e para a mãe como pai e mãe. E colocando, parece estranho e às vezes até meio confuso, mas de que maneira é que esse olhar, ele deixa de ser saudável? Quando eu continuo olhando, quando minha mãe continua tendo na minha vida o lugar de mãe. É de tal maneira, esse lugar ele se torna, vamos dizer assim, crônico e inadequado, quando eu mesmo adulta, mesmo eu tendo a minha vida, mas eu dependo da decisão da minha mãe, eu dependo da aceitação da minha mãe, eu dependo do afeto da minha mãe, eu dependo das decisões da minha mãe, eu não sou capaz de me sentir potente, competente, sozinho. Eu fico dependendo das decisões dos outros. E isso torna a situação muito delicada, porque na maioria das vezes um filho crônico, quando ele estabelece um novo vínculo, quando ele constrói ali um outro núcleo familiar que não mais o de origem, o que acontece? O sentimento e a postura de filho crônico só vai mudar de lugar, mas ele vai continuar agindo como filho crônico. Muito bem. Não está confuso não, está super claro, tá bem? Fica tranquila. Mas agora, claro que a gente quer entender como é que esse filho se torna filho crônico. Como é que essa relação não consegue avançar em termos de maturidade? Como é que ele se constitui crônico? É excelente você perguntar isso, Darleide, porque para eu responder isso, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, porque assim, a gente precisa ter consciência de que toda vez que nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? Exato. Então, eu preciso colocar isso sem também despejar nessa mãe, acarretar sobre ela mais essa culpa, né? E colocar nesse lugar da culpa. Mas a gente encontra uma explicação, eu não sei, uma explicação psicológica, afetiva, talvez até sociológica para a situação, que é na forma mesmo de conduzir a criança quando eu não permito que ela vá se desvinculando de mim, que ela vá se tornando capaz de cuidar dela mesma. Por exemplo, um hábito que é muito recorrente nas famílias são mães e pais que permitem que as crianças permaneçam dormindo. Na realidade, eu acho que o termo permanecer nem cabe, porque não deve haver nenhuma iniciação, muito menos uma permanência dessa criança dormindo na cama dos pais, dormindo no quarto dos pais.
Os pais, eles não fazem ideia do quanto que essa atitude, que parece inocente e que parece, inclusive, acolhedora, vamos dizer assim, parece amoroso, quando na realidade é uma atitude extremamente danosa para a maturidade emocional da criança. Porque vai mantendo essa criança presa, vai mantendo essa criança o tempo todo vinculada.